Olá, hoje nossa aula é sobre cimento Portland. O nome Portland foi dado em 1824 pelo construtor inglês Joseph Ismid, em homenagem à ilha britânica de Portland. Ismid queimou conjuntamente pedras calcárias e argila, transformando-as num pó fino. Percebeu que obtinha uma mistura que, após cercar, tornava-se tão dura quanto as pedras empregadas nas construções. A mistura não dissolvia em água e foi patenteada pelo construtor no mesmo ano, com o nome de cimento Portland, que recebeu esse nome por apresentar cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhantes às rochas de ilha britânica de Portland. Definição do cimento Portland: aglomerante hidráulico constituído de uma mistura de clinker Portland mais sulfato de cálcio. O gesso. As matérias-primas para a fabricação do cimento Portland são o calcário, a argila e o gesso. O calcário fornece o óxido de cálcio, a argila fornece a sílica, o óxido de alumínio e o óxido de ferro. O gesso, que é gipsita, é um ingrediente adicionado ao clinker e moído conjuntamente, tem por finalidade retardar o tempo de pega do cimento. O cimento Portland é um pó fino com propriedades aglomerantes, que endurece sob a ação da água. O cimento Portland é utilizado em diversas etapas da obra, desde a fundação ao acabamento. É o mais importante produto base da produção. É o insumo básico do concreto, que é o material mais consumido no planeta depois da água. Esses slides, a gente vê os principais produtores mundiais de cimento. A produção brasileira de cimento Portland ocupa a nona posição com 55 milhões de toneladas. Processo de fabricação de cimento. A fabricação de cimento Portland baseia-se nas seguintes etapas: extração das matérias-primas, calcário, argila e gipsita, britagem do calcário, moagem da matéria-prima crua, calcário e argila, dosagem da farinha, homogeneização, queima, que é a clinkerização, o resfriamento, a moagem final do clinker, mais gesso, mais outras adições, e o ensacamento. O clinker tem como matérias-primas o calcário e a argila, ambos obtidos de jazidas, em geral, situadas nas proximidades das fábricas de cimento. Aí nós temos a imagem de uma jazida de calcário a céu aberto. Em relação ainda à fabricação de cimento, a mistura formada pelo calcário e argila atravessa o forno giratório de grande diâmetro e comprimento, cuja temperatura interna chega a alcançar 1450 graus. O intenso calor dentro do forno giratório transforma a mistura em um novo material, denominado clinker. Na saída do forno, o clinker, ainda incandescente, é bruscamente resfriado para posteriormente ser finalmente moído, transformando-se em pó. O cimento Portland é composto de clinker e de adições. O clinker é o principal componente e está presente em todos os tipos de cimento Portland. As adições são outras matérias-primas que, misturadas ao clinker na fase de moagem, e são principalmente elas que definem os diferentes tipos de cimento. Essas adições são gesso, escórias ao forno, pozolanas naturais e o filler calcário. O gesso tem a função de retardar o início de pega do cimento para possibilitar
mais tempo na aplicação. As adições com o cimento Portland conferem algumas propriedades especiais sobre as argamassas e os concretos. Essas propriedades relacionadas à redução da porosidade, redução da permeabilidade, aumento da resistência aos sulfatos, aumento da resistência à compressão, características térmicas, trabalhabilidade e durabilidade. A norma brasileira que especifica os requisitos do cimento Portland é a NBR 16697. Tipo de cimento Portland. Então, como nós vimos, o cimento é composto de clinker mais gesso, 97% de clinker e 3% de gesso em massa. Então, aí nós temos então esse primeiro, o CP1, que numa composição em massa, clinker mais gesso, mais a adição da escória de 6 a 34%, aí nós temos o CP2E, E com a adição de 35 a 75% de escória, nós temos o CP3. A composição clinker mais gesso, mais a adição de 11 a 25% de filler, nós temos o CP2E. E a adição do clinker gesso com material pozolânico de 6 a 14% em massa, nós temos o CP2E, e a adição de 15 a 50% do material pozolânico, nós temos o CP4. CP1, cimento Portland comum. Nós temos dois tipos de CP1, o CP1 e o CP1S. O CP1 é um cimento puro, não possui nenhuma adição especial além do gesso. Foi o primeiro tipo de cimento Portland lançado no mercado brasileiro, pouco utilizado no Brasil. Em relação ao CP1S, cimento com adição de 6 a 10% de filler calcário. CP2, cimento Portland composto, é aplicado a todas as fases de obras. São três tipos: o CP2E, cimento com adição de escória de alto forno de 6 a 34%. Nós temos o CP2F, cimento com adição de 11 a 25% de filler calcário. O CP2C, cimento com adição de material pozolânico de 6 a 14%. CP3, cimento Portland de alto forno, adição de escória então de alto forno de 35 a 70%. Apresentam propriedades: baixo calor de hidratação, maior resistência aos sulfatos, maior impermeabilidade, maior resistência à compressão ao final da cura, melhor trabalhabilidade, consequentemente, maior durabilidade. CP4, cimento Portland pozolânico, adição de material pozolânico 15 a 50%. As propriedades são semelhantes ao cimento CP3. Apresentam maior resistência aos sulfatos, maior impermeabilidade, maior resistência à compressão ao final da cura, melhor trabalhabilidade e maior durabilidade. CP5, o Ari, cimento Portland de alta resistência. Não possui nenhuma adição especial. Contém elevado teor de clinker e alto grau de finura. Consequentemente, sua resistência inicial é superior e o tempo de pega mais rápido. CPB, cimento Portland branco, se diferencia dos demais tipos de cimento pela coloração. A cor branca é conseguida a partir de matérias-primas com baixo teor de óxido de ferro e manganês. Existem dois tipos de cimento branco: a classe estrutural, que é aplicada para fins arquitetônicos, estética, e a classe não estrutural,
é aplicado para a fabricação de ladrilhos, por exemplo. CPRS, Cimento Portland Resistente aos Sulfatos. A sigla RS, que pode vir ao final de qualquer tipo de cimento, significa que aquele produto, além de suas características básicas, possui uma resistência adicional aos meios mais agressivos, tais como esgotos de águas servidas, água do mar, gases emitidos por indústrias, entre outros. Qualquer um dos tipos de cimento pode conter essa sigla, desde que respeita as características técnicas exigidas por norma. Os tipos de cimento podem ser usados nas mais diferentes aplicações. Existem tipos de cimentos que são mais recomendáveis ou vantajosos para determinadas aplicações. Com relação ao CP3 e CP4, são mais indicados em obras em contato com ambientes agressivos, água do mar e de esgotos, obras de concreto em massa. Concreto em massa é aquele que caracteriza pela dificuldade de liberar o calor gerado pelas reações químicas exotérmicas de hidratação de cimento. Ele é indicado para estruturas volumosas, como por exemplo as barragens. Aí nós temos também a aplicação do concreto nos agregados reativos. Agregados reativos é quando apresenta uma reação química dos agregados, chamada de reação álcali-agregado. Outras aplicações são em tubos e canaletas para a condução de líquidos agressivos, esgotos ou efluentes industriais, assim como na pavimentação de estradas, pistas de aeroportos, entre outros. Com relação ao CP5 Ari, é muito utilizado em produção industrial de artefatos, concreto protendido pré e pós-tensionado, pisos industriais, argamassa armada, entre outros. Em relação ao consumo de cimento Portland no Brasil, o gráfico mostra os principais tipos de cimento comercializados. Pelo gráfico, são cimento CP2, que são três, o CP2E, o CP2F e o CP2Z, representando cerca aí 62,1%, seguidos do CP4, 14,8%, CP3, 14,2% e o CP5 Ari, 8,5%, enquanto o CP1 é consumido com apenas 0,4%. A nomenclatura dos tipos de cimento é formada por meio de suas características. Os vários tipos de cimento normalizados são designados pela sigla e pela classe de resistência. As siglas correspondem ao prefixo CP, acrescido dos algarismos romanos de 1 a 5, conforme o tipo de cimento, sendo as classes indicadas pelos números 25, 32 e 40. As classes de resistência apontam os valores mínimos de resistência à compressão garantido pelo fabricante aos 28 dias. Os cimentos CP1, CP2, CP3 e CP4 podem ser obtidos na classe de 25, 32 e 40 MPa. O CP5 Ari é o único tipo de cimento que não é classificado conforme sua resistência aos 28 dias, sendo avaliado aos 7 dias. Aí a gente tem a nomenclatura do cimento Portland, a imagem de alguns fabricantes de cimento. O cimento é embalado em sacos de papel craft de múltiplas folhas, com a função de proteger o cimento da umidade e do manuseio de transporte. Em relação à estocagem, recomenda-se o armazenamento do cimento sobre um estrado de madeira montado a pelo menos 30 cm do piso e 30 cm das paredes,
e não formar pilhas maiores do que 10 sacos. Né? Tomados os devidos cuidados no armazenamento do cimento para alongar ao máximo a sua vida útil, aí nós temos a questão da validade, né? O cimento é um produto perecível, impedido de ser estocado por mais tempo, com vida útil de até 90 dias. Por hoje é isso aí, pessoal.